pegou o ponto. Na sua pergunta está a resposta. O mais interessante desse jogo é a repetição de meninos muito promissores, porque tanto no futebol como na vida, né, Pedro? Alguém não é bom ou ruim porque é jovem ou velho. Você é bom porque é bom, é ruim porque é ruim. Ser jovem por si só não lhe dá qualidade, ser velho por si só não lhe dá defeito, e vice-versa. Então os meninos que estão subindo, eles estão subindo por qualidade, não por idade, não por carteira de identidade. E alguns desses, tipo o Guilherme Azevedo, o Ricardinho, que deram ótima resposta fora do Brasil, e quem já vem dando resposta há mais tempo, no caso o Ferreira, o Breno, que está se estabelecendo na medida da exigência, toda vez que é exigido ele dá uma resposta boa, esses meninos são muito interessantes. E eu lembro de ouvir ainda ontem, se não me engano foi o Léo que falou sobre o Pedro Lucas e o seu interesse e a sua curiosidade. O grande mote da noite de hoje é este: você tem meninos talentosos do Grêmio e a reação imediata que eles têm à medida em que recebem a oportunidade. Alguns estão em um estágio muito mais adiantado, feito o Ferreira, outros como o Breno, Guilherme Azevedo, Ricardinho, estão avançando, o Lucas Araújo, primeiro volante. Tudo isso tem para ver hoje à noite, Pedro. Pois é, e o presidente chegou a dizer o seguinte: ele jamais teve interesse no Rafinha. Ou seja, Alex Bagé, o Grêmio está olhando para os guris mesmo, né? Pois é, Pedro, inclusive pelo que a gente tem acompanhado aí, pelo menos à distância, com os colegas do Rio de Janeiro, se dá conta de que o Rafinha está acertado com o Flamengo, né? E que ele vai realmente vestir novamente a camisa do Flamengo. Eu, quando vi a lista dos convocados para o jogo, ainda ontem, eu sinceramente fiquei muito feliz, porque eu acompanho, eu gosto muito de assistir categoria de base, sabe? Até para ter aquela surpresa positiva. Pô, esse menino eu vi lá embaixo, nem todos a gente acaba vendo, mas eu gosto muito de acompanhar. E, por exemplo, o Pedro Lucas, que é um camisa 10 que, pelo menos, eu não estou dizendo que ele é igual, mas ele lembra muito quando começou, por exemplo, o Carlos Miguel, aquela canhota com facilidade para a bola longa, para o passe curto, para o arremate. É um menino que é campeão mundial com a seleção brasileira sub-17, o Grêmio aposta muito nele, foi bem complicado, inclusive a renovação de contrato, para que ele estendesse lá o contrato até 2024. A gente pega, por exemplo, nesse time do Grêmio, com exceção do Cortez, que é o tio da turma ali, o restante é todo mundo garoto, não teve a insistência, acho legal, o Renato deu uma folga lá pro Tassiano, porque o Tassiano não estando na relação é uma possibilidade maior que de repente o Pedro Lucas possa começar. Estou muito contente com a relação novamente do Vitor Bobsin, e parece que agora ele vai receber oportunidade de jogo, né? Porque é um menino que ficou famoso antes do tempo, mas o torcedor não conhece ainda. Então estou muito esperançoso, o Pedro, que essa sequência seja fundamental para que esses meninos eles consigam ter um pouco mais até de autoconfiança, né? Que também é importante nos primeiros passos de qualquer profissão. Muito bem, a pesquisa interativa, Potter, do programa está perguntando o seguinte: você acha que o Inter tem que renovar com o Abel Hernandes? Pois eu começo por aí, porque o Leonardo já botou a minhoca, já disse que o Yuri Alberto vai ser vendido, que o Guerreiro vai para a seleção e não vai ter ninguém para jogar. Olha a minhoca que o Leonardo Oliveira botou no teu ouvido, olha só. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Pedro, eu acho que não tem que renovar, principalmente depois de saber o salário dele. Eu acho que ele entregou menos do que poderia, desculpa. Precisa de muitos minutos para fazer algum gol, né? O Leonardo até acha uma parte tática importante dele, de puxar, abrir espaço, mas acho que um atacante que recebe... que o Inter gasta mais de R$500 mil, tem que entregar mais do que espaço, né, para outros brilharem. Eu acho que ele é muito caro pelo que ele apresenta, e por esse preço eu prefiro ir para o mercado ou achar algum jogador de uma outra característica, né? Lembrando que o Inter tem o Guerreiro, tem o Yuri Alberto, tem o Thiago Galhardo, que também já jogou naquela posição, aliás, foi um dos melhores momentos dele, né? E acho que é muito caro o Abel Hernandes pelo preço que ele entrega. Essa é a minha resposta seca à entrevista coletiva, desculpa, a pesquisa interativa. Eu votaria ali não, principalmente depois de descobrir o quanto o Inter despende mensalmente para isso. Mas, porém, quero lembrar que eu conversei com um dirigente do Inter e ele disse que o contrato será cumprido até junho, que as discussões para renovação de contrato se dão lá em junho e que ele está integrado ao Inter. Estamos no dia 19 de março, então março, abril, maio, e eu não sei quando se encerra o contrato, junho, ele está à disposição, ele é jogador do Inter, está treinando sério, e nas redes sociais do Abel, aliás, que são muito queridas, né, a família dele com camisa do Inter, um cara muito querido pelo grupo também, e se adaptou bem a Porto Alegre, ele está lá mostrando fotos de treinamento e dizendo assim, tô aqui, tô afim, e vamos embora. É um jogador que teve uma bela temporada na Premier League, e o que atrapalhou ele foi uma lesão.
uma lesão que tira ele, né? Que tira ele da Premier League, que devolve ele pro Uruguai. Ele não consegue mais apresentar a bola que ele apresentou lá na Premier League, com um time, aliás, Léo, de reação e não de toque de bola, que é o contrário do que o Inter quer. Era um time que muito mais corria para se defender do que corria para criar. E essa foi a melhor temporada dele. Claro que a temporada que também fez ele surgir no Uruguai, que aliás leva ele para a seleção uruguaia. Sempre reserva de Cavani e Suárez, porque Cavani e Suárez compõem um ataque titular do Brasil com o Neymar, né? Vamos falar bem a real. Se eles fossem brasileiros. Mas o meu voto hoje é não, Pedro. Eu não renovaria o contrato dele. Pois é. Leonardo, e essa questão aí? É que o Abel hoje, claro, hoje ele está atrás na hierarquia. Mas esse ponto dos centroavantes do Inter, ele vai sofrer alterações, né? Por quê? Porque o Guerreiro vai ter Copa América, o Guerreiro vai ter convocações. O Guerreiro era para estar viajando para o Peru, só que a seleção peruana, né, de forma sensata, abortou os jogos amistosos que tinha nos Estados Unidos e não levou os jogadores para lá, mas o Guerreiro estava convocado. Assim como os jogadores, os chilenos, né, o do Inter e o do Grêmio. E não sai a rodada das eliminatórias também, né? Não sai, mas o Chile vai jogar um amistoso inexplicável contra a Bolívia. Aliás, amistoso esse que confirmou Carlos Palacios no Inter, porque a rede social da seleção chilena foi lá e botou Carlos Palacios, entre parênteses, Inter de Porto Alegre. Antes dos exames e da assinatura de contrato, ou seja, os chilenos já estão cravando. Mas, o Potter, tem a questão do Yuri Alberto, tá? E o que ontem, conversando com algumas pessoas muito entendidas de mercado, o Yuri Alberto é tratado no mercado como um jogador assim, com potencial de venda absurdo. É muito difícil que ele permaneça além da janela de verão na Europa, tá? Da próxima janela, de meio do ano. Porque o Yuri Alberto ele tem gols, jogos, repertório e idade. E assim, o que me disseram ontem, e o empresário do Yuri Alberto... Só falta o passaporte europeu. Exato, Pedro. Exato. Bonito. O empresário... bonito, isso é muito importante. Não, foi bonito, base, né, Léo? Tu sabe que foi dito isso, Bagé? Olha o que me disseram ontem. Que os caras, quando vão contratar, e esse jogador vai passar da barreira dos 20 milhões de euros, que é meio que uma barreira que está imposta no mercado brasileiro. Olha, nesse cenário de pandemia. Porto Alegre não consegue isso. Milhões. Porto Alegre não consegue isso. O que me disseram... O Arthur conseguiu isso, seleção né? de base, né? Ele tá no radar há muito tempo. Ele foi para a pré-olímpica, cara. Com 18 anos ele estava na pré-olímpica. Mas, Léo, olha só, eu entendo a tua linha de raciocínio, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Será que então não é o momento de pegar esses 500 mil que o Inter dá pro Abel, somar mais 200 mil e contratar um atacante com um nível parecido com o do Guerreiro, do Yuri Alberto? O Inter não vai perder qualidade mantendo esse jogador. Mas onde é que vai achar esse jogador? Bom, que tá, Pedro? Se eu soubesse pra ti, soubesse preço, eu não tava no sala de redação, né? Eu tava trabalhando com futebol e ganhando 400 pau por mês. E botando o cabelo na minha cabeça. O 500 mil é pacote. O 500 mil é pacote. Ou seja, o salário dele, o pacote todo é 500 mil. Custo. Mas é que o Inter, quando foi buscar esse jogador no Uruguai, e a gente nunca pode esquecer do negócio de ocasião que ele foi. O Inter perde o Guerreiro, o Inter tem o Yuri Alberto ainda precisando passar por um processo físico e teve a lesão muscular que tirou 40 dias, e o Inter tinha que buscar um centroavante. E aí viu esse cara livre tinha questão no mercado, de janela, né, Léo? A janela estava fechada. Tá, mas, Léo, tu confia na bola desse cara? Confio. Pra chegar numa titularidade no lugar do Guerreiro, do Yuri Alberto e apresentar algo parecido com o que o Yuri Alberto e o Guerreiro dão? Eu não confio. Mas olha só, são processos diferentes, né? Mas nós estamos falando do Bagé. Esse contrato vai fechar, né? Jogador ruim, né? Não é. Esse contrato vai fechar. Mas o Bagé, olha só. O Inter se renovar, vai renovar por menos. Vai fazer um contrato, Léo. Mas é que assim, ó, o Potter pega o Guerreiro. O Guerreiro, pra mim, e eu não sei se vocês concordam, mas hoje, centroavante em atividade na América do Sul, ele é o melhor. Não, é o Pedro o melhor. Acho que tem mas ele tá no grupo dos melhores. Ele só tá no grupo. Ele tá no continente. Você não pode contar com ele para jogos de 3 em 3 dias. Eu tenho a impressão que a pergunta que faz o Potter é a seguinte: mas vamos, Maurício, mas com quem a gente pode contar para 3 em 3 dias desse calendário maluco que a gente vive? Mas aí é que tá, Léo. Você não vai contar com o Guerreiro especialmente porque ele tem 36, 37 anos. Mas aí na alternativa você tem antes do Abel, e aí respondendo a essa pergunta feita, se não me engano, o Potter é que fez. Eu vou até o fim do contrato com o Abel e vou avaliando a situação semana a semana, mas ele não é minha prioridade, porque para fazer o que ele faz eu ponho o Galhardo de 9. Claro, então eu tenho antes o Yuri Alberto com o Guerreiro. Ele é a terceira opção para custar tanto dinheiro. Mas Maurício, eu vou avaliando, porque ele não é mau jogador. O que o Potter pergunta, Diogo,
Não, só para completar que o Potter perguntou ali, de Guerreiro e Yuri Alberto, se o Inter contrataria um jogador do mesmo nível. Então, para completar, para mim o Guerreiro hoje é o melhor 9 em atividade na América, tá? E o Yuri Alberto é o cara mais promissor que tem surgindo na faixa de idade dele de 20 anos para essa posição. Então tu tá lidando com dois caras de altíssimo nível. Tu não vai sair ao mercado e vai contratar um cara desse nível. Mas, Léo, eu te diria o seguinte, ó, em relação ao Flamengo, o Inter com o centroavante, Diogo, já vai falar, o Inter tem equiparação técnica ao Flamengo. O Flamengo tem o Pedro, tem o Gabigol, o Inter tem o Yuri Alberto e tem o Guerreiro. Eu acho que eles se equivalem. Fala, Diogo. É que eu acho que tem uma questão que a gente está esquecendo aí, que é a seguinte, o Inter precisa cortar gastos. O Inter, com 15 jogadores que ele cedeu, dividindo o salário, que ele dispensou, que ele rescindiu o contrato, o Inter já economizou 2 milhões por mês. Se o Inter tem 4 centroavantes, independentemente de todo esse cenário, ele precisa cortar. E aí é um ponto de corte. Dos 4 que o Inter tem, sim, mas... é óbvio que o Abel Hernandes é o pior deles. Assim, se não ele vendeu que ele é um jogador terrível, mas ele é o pior, entende? É o que tem menos recursos. Então o Inter tem que cortar. Eu concordo, mas só deixa eu dizer o seguinte, se o Inter conseguir 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto, nós estamos falando de 140 milhões de reais. Se o cara que botou os 10 milhões para comprar ele, que eu não sei quem é, talvez seja o Sonda, tiver 50%, o Inter sobra para o Inter 70 milhões de reais, que pagam um monte de conta. Mas então, 20 milhões ainda não tem investidor. Eu achei que tinha. Desculpa, Potter, me meti, porque eu achei que tinha investidor, mas aí o Rodrigo Caetano me disse que não tem investidor. O Inter tem 70% do Yuri Alberto e vai ganhar 70% do que ganha. E um orçamento que cogita vendas na ordem de 90 milhões de reais, viu, Pedro? O orçamento do Inter para 2021 cogita como base de venda de jogador o valor de 90 milhões de reais. Só então, Yuri Alberto aproxima ou passa desse valor. Passa um pouquinho. Se tem 70%, passa um pouquinho. O que é, Bagé? Não, é que na ocasião da negociação, quando vazou tudo lá, que seria pelo Sonda e tal, o Internacional, depois da negociação fechada, o Inter conseguiu com o Santos, inclusive, parcelar esse valor. Então o Inter, na ocasião, dito pelo presidente do Inter, não precisou buscar um investidor. Eu só entro na questão, e eu imagino que isso está passando pela cabeça do presidente Alessandro Barcelos, que é a seguinte, a contextualização. Quando chegaram o Leandro Fernandes e esse rapaz, o Abel, eles não eram prioridade para o Internacional. Só que ali tinha um jogador que tinha se machucado, o Inter começou a ter vários problemas e eles eram representados pelo mesmo empresário que na época era empresário do Eduardo Cudê. Aí o Cudê fala com o presidente da época e disse, olha aqui, ó, eu tenho como trazer esses caras, eles não estão com vínculo com ninguém, não precisa respeitar a janela, eles podem chegar e jogar. E aí nós fomos procurar lá e fomos lembrar que o Abel tinha jogado na Premier League, embora tenha jogado num time anão, mas ele jogou a Premier League, é verdade. E jogou bem. Só que foi um contexto de chegada, e aí seguinte, o cara exigiu e o Inter pagou. Agora, eu acredito que a partir desse momento, com tudo isso que enquanto a gente está conversando, pode estar já algum negócio sendo feito por outro centroavante, e aí segura o cara. Mas eu tenho certeza que vai segurar ele por um salário menor. Não vai negociar nos mesmos 400 e poucos quilos de alcatra que ele ganhava. Só que o Inter tem 4, né? Só para fechar ali a informação venda, né? O Yuri Alberto, ele é 70%, confirmei com o Rodrigo Caetano, ele é 70% do Inter, que fez o negócio lá atrás. É 70% do Inter, 20% do Yuri Alberto, quer dizer, se ele for vendido, vai meter a mão numa grana. E 10% do Santos. E teve a repactuação, como disse o Bagé, então, que ajudou no Inter a fazer o pagamento. 70% de 140 milhões, nós estamos falando de 98 milhões. Mas, Pedro, o Inter contratou o Yuri Alberto para vender. Ele contratou, ele fez esse investimento para vender, porque sabia que ele é um jogador de revenda, né? O que na época, conversando com o Alexandre Chaves Barcelos, que era o vice-presidente do Inter, eleito, ele disse, olha, nós temos uma expectativa de que o Yuri Alberto cumpra a mesma trajetória do Oscar. Vai chegar, vai confirmar o potencial que tem e vai sair por um negócio estratosférico por um grande clube da Europa. E eu acho que ele vai acertar. A profecia dele está se confirmando. E outra, Pedro, conversando com algumas pessoas de mercado ontem, o que me disseram? Que o Yuri, o mercado brasileiro com a pandemia, ele me parece estabilizado nos 20 milhões de euros. Cebolinha foi 20 milhões de euros, o PP foi 15, o Bruno Guimarães antes da pandemia, semanas antes, foi por 20 para o Lyon. E que o Yuri pode sim ultrapassar essa barreira. Por tudo que a gente disse antes. Jovem, tem cartel de jogos, tem variação de jogadas, tem gol de tudo quanto é tipo. E tem uma outra questão que eles acompanham muito. O Yuri é um cara muito centrado na carreira. O Yuri não é de bobagem em rede social.
o Yuri Ele é pai, né? não é Ele é pai já, baladeiro. Exato, teve uma matéria da RBS TV muito legal, feita acho que foi pela Alice, com as mulheres e dos jogadores. O Yuri é pai já, é casado, a bela matéria da Alice, né? Então assim, tudo isso os caras levam em conta. Vão apostar alto num jogador e vão levar um cara que está concentrado em querer evoluir, avançar e atuar naquele alto nível que não é qualquer um que consegue, né? Deixa eu fazer uma virgulinha, Léo, em relação a Yuri Alberto e a qualquer outro jogador jovem que um clube grande compre como investimento para revender no futuro fazendo lucro. No mundo ideal do futebol competitivo de um clube do tamanho do Inter, o negócio ideal é o negócio que o Grêmio fez com o Everton e fez com o Arthur, por exemplo. O jogador faz resultado de campo, o resultado põe faixa no peito e taça no armário, e depois do resultado técnico você vende e faz o segundo resultado, que é o dinheiro. Senão você fica entreposto. E o Internacional é maior do que ser entreposto de jogador Maurício, jovem e talentoso. Tem uma lavoura de pepino lá que precisa ser colhida. E essa lavoura está no corpo, tá dentro da sala do presidente. Foram momentos diferentes, né? Se a gente pegar Maurício, o Grêmio já tinha o fôlego dos títulos, ô Potter, para poder. E teve um momento, vamos lembrar, né? Teve um momento que nós mesmos da imprensa criticávamos que o presidente em determinado momento endureceu lá com o Barcelona. Ah, mas tá maluco? Porque o mercado brasileiro, ele ficou taxado de fora para cá como se fosse um mercado que qualquer coisa que fosse oferecido, ele já concordava porque ele queria receber o cheque. E isso, em determinado momento, graças à estrutura financeira do Grêmio, que é diferente da do Inter, foi possível postergar, Maurício, segurar, né? É que o Maurício tem a entrega perfeita é a entrega do Arthur, claro, né? Mas tem uma entrega quase perfeita. Que é uma entrega, quer ver, de 3 jogadores você tá pra ti, em momentos diferentes: Daniel Carvalho, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá. Essa é uma outra bela entrega. O Daniel Carvalho é o nascedouro do projeto do Inter. A grana do Daniel Carvalho melhorou as categorias de base do Inter, que depois formaram o Tyson alguns anos depois, na outra metade da década, né? É a categoria de base, melhor a categoria de base, e ajuda a trazer Tinga, ajuda a trazer Jorge Wagner, ajuda a trazer Fernandão. Potter, cada um desses jogadores botou pelo menos a faixa de campeão regional no peito. Pelo menos a faixa de campeão regional no peito. Bota a faixa e vai embora. Sim. Contando o Gauchão, bota a faixa e vai embora. O Pato não jogou Grenal, né? Pro Inter. Em jogo. O Pato não jogou Grenal. O Pato não jogou Grenal. Não jogou Grenal. Foi vendido com 17 anos. O Pato jogou 6 meses no Inter. 6 meses. Que foi a multa, né? O Pato foi vendido pela multa. O cara chegou ali e comprou. É que o Inter não tem esse tempo, né? O Yuri Alberto daria a resposta técnica faltando um gol. Ele seria campeão brasileiro. Mas o Inter não tem esse tempo, né? Ele vai ter que vender um jogador, fazer uma grande venda, e bem como diz o Potter, é esta grande venda, uma grande mesmo, que vai impulsionar o Inter para o futuro. No período das eleições, no período das eleições, as duas chapas admitiam que o Inter tem uma dívida a curto prazo, ou seja, precisa pagar esse ano, por exemplo, penso eu que curto prazo seja isso, de 470 milhões. Se ele pegar 100 milhões do Yuri Alberto, ele não paga todas as dívidas, mas ele rola com a barriga. Tá? Tu que vive devendo para todo mundo, Alex Bajeto, sabe como é que se rola a dívida, né? A gente vai trabalhando. Outro não está devendo. Outro não está devendo, eu me enganei. Não, já essa fase passou, Pedro. Foi difícil, não me lembro desses anos aí que foram complicados. Já vai começar a tocar o telefone aqui, para com isso. Mas o cara tem que se organizar para tudo, né? Aí a gente entra na questão do próprio planejamento, né? Teve um momento da dupla Grenal que as coisas andavam diferente. O Internacional dos últimos anos para cá é um Inter que está sendo administrado, mas que teve uma herança maldita, né? E essa herança maldita, ela complica ali na frente, né? E tem um agravante. Teve a pandemia, né? Tem um agravante, Pedro, que é 30 milhões a menos de bilheteria. E está impactando, já está começando a impactar também no quadro social do Inter, que até nesse 2020 ele se manteve estável, mas as pessoas não estão vendo perspectiva de voltar, as pessoas estão perdendo emprego, a recessão está batendo muito forte na nossa porta. E essa rubrica, ela também vai diminuir. Então é preciso vender, não tem outra saída. Ô, Léo, sabe que essa coisa da torcida, né? A torcida dá dinheiro, né? Óbvio, né? 30 milhões de pessoas. O ambiente é esse. O futebol existe para ter torcida sentada na arquibancada. Não tem, ou pulando. É por isso que a gente é apaixonado por esse esporte, né? Por esse combo. A gente não tá tendo essa coisa, mas vai voltar. Beleza. Mas ao mesmo tempo, a falta de torcida dá uma paz pros garotos errarem.
que eles não teriam na Arena e não teriam no Beira-Rio. Essa é a realidade. Nós já discutimos isso aqui várias vezes. A impaciência também, né? Da torcida, ela é muito também grande aqui no Sul. As torcidas, eu estou dentro da torcida, eu sou torcedor do Inter, a gente tem pouquíssima paciência com o garoto. Então o dinheiro que se perde, Léo, daqui a pouco é um dinheiro que está se ganhando por essa paciência, né, de poder já lançar aos poucos. Vou lembrar, temporada de 2019 acabando, o Heitor assume a titularidade do Inter. Lembra? Aquele finalzinho de temporada lá, depois a depressão pós-perda de Copa do Brasil. O Heitor faz algumas partidas boas e outras ruins, foi vaiado no Beira-Rio. Errou 2 cruzamentos no jogo, já tinha vaia no Heitor. Mas Potter, o Iago foi naquele período de 18, 19, era a única joia que o Inter tinha para lançar, e lançou e bancou. E o Iago era vaiado e perseguido e criticado. E foi um cara que ele chegou a ser reserva, né, Léo? Não. Acho que ele chegou a perder um pouquinho a posição em alguns momentos, assim, a torcida criticava. Iago perdeu a posição pro Ender e voltou. Dentro da Série B. A direção corretamente bancou ele. Bancou até o final para ele ser vendido. O Iago, Diogo, ele surge no primeiro jogo de 2018, pós-Série B. Aí o Wendel, Maurício, ele sofre uma lesão muscular séria. E aí o Iago entra, porque o Inter tinha o Carlinhos também, lembra? Não, eu sei, mas dentro do campeonato ele perde a posição e volta a ser titular para o próprio Wendel. Porque a direção do Inter, ela bancava esse jogador porque via nele a única perspectiva de vender um jogador. E foi, né? 5 milhões de euros foi uma baba de dinheiro. Agora, essa é a diferença no Inter. Vai, Diogo. Fala, Maurício. Não, essa é a diferença, Diogo, do dirigente bom, do dirigente ótimo, do dirigente extraordinário. Eu vou lembrar de um de cada lado. O Fábio Koff, em dado momento, teve que dizer assim: o Luiz Felipe Scolari, digam o que disserem, vai comigo até o fim. Em dado momento, o Fernando Carvalho, quando o Inter perde o título para o Grêmio em 2006, com um time infinitamente inferior, o Grêmio, em relação ao do Internacional, o Fernando Carvalho vai ao microfone e disse: o Abel não vai ser demitido porque perdeu o gauchão. O Abel continua. Então, o papel do torcedor e da torcedora, por emoção, por paixão, eu quero sempre ganhar, eu preciso de uma cabeça em bandeja, isto é papel da emoção. Eu não posso cobrar de um torcedor que tenha isenção, que tenha um raciocínio absolutamente diferenciado do coração, porque senão ele não é torcedor. Agora, dirigente, e essa é uma coisa que eu disse para mais de um dirigente ao longo da minha vida, às vezes eu ouvi de um assim, em conversa fora do microfone, vocês devem ter ouvido também: acima de tudo eu sou um torcedor. Eu fazia a vírgula pro cara: não. Você, dirigente, acima de tudo, você é um estadista. Você toma decisões. Quando você sair do cargo e voltar para a arquibancada, você é torcedor de novo. Porque na condição de dirigente, você vai ter que tomar medidas, eventualmente impopulares, que vão lhe garantir o sucesso logo adiante. Porque se você for na onda da rede social ou da vaia da torcida, não faz futebol em 12 meses. Maurício, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou muito otimista em relação à chegada das vacinas, tanto pelo Fiocruz como o Butantan. O Fiocruz vai botar no mês que vem 24 milhões de vacinas, no outro mês 24 milhões e assim vai até o fim do ano. A capacidade que ele tem são 6 milhões de vacinas por semana. O Butantan eu não sei exatamente quantas vacinas vão botar. Então eu acho que lá por julho, agosto, ou coisa parecida, nós vamos ter público no estádio outra vez, porque a vacina, ela óbvia... eu acho que sim, Porque lá nos Estados Unidos vacinaram 50 milhões. Olha aqui, ó. Estados Unidos vacinaram 50 milhões de pessoas, dos 300 milhões de habitantes. Tá? Não, 100 milhões. E as hoje taxas... está batendo 100 milhões, Pedro. Mas quando vacinaram 50 milhões, tá? A taxa de contaminados caiu 65%. 65% com um sexto da população vacinada. Então, o Brasil terá nos próximos 60 dias, tira março, tá? O Brasil terá 50 milhões da Fiocruz e creio que mais 40, 50 milhões do Butantan. Então, nós vamos ter uma queda extraordinária, eu tenho certeza disso, tenho convicção, tenho esperança, pelo menos tem esperança, tá? Eu lhe acompanho na esperança, uma queda Pedro. muito grande. Eu lhe acompanho na esperança do estádio pro agosto, mas eu fecho um acordo por outubro, novembro. Maurício, tu pode não acreditar no governo, tu pode não acreditar nos governadores. Não, nem é disso que se trata. Não. Eu tô te dizendo o seguinte: eu acredito no Butantan e na Fiocruz, tá? Eu acredito na ciência. Você está acreditando na ciência. Não, e nesses institutos que tem história, que tem um plano de imunização que é perfeito dentro do Brasil, que é referência no mundo inteiro. Ajudando. O que eu quero dizer é o seguinte, Potter, só para terminar, tá? O Avancini disse que vai botar 200 mil sócios.
Eu quero dizer para o Avancini o seguinte: se ele conseguir manter 100 mil sócios que o Inter tem, eu já vou dar uma medalha para ele. Vou dar uma medalha para ele. Mas eu vou dizer para vocês, eu acho que em agosto tem público nos estádios, Potter. Só para te ajudar, a gente entrevistou nessa semana ainda no Timeline a coordenadora dos ensaios clínicos da vacina de Oxford, que é a AstraZeneca, né? E ela falou a mesma coisa pra gente: o Brasil está esperando insumos para poder fazer a vacina. A vacina tem ingredientes. Insumos. E em dado momento o próprio Brasil vai ter os insumos e vai produzir os insumos. Aí está o otimismo do Pedro. Esses insumos não chegaram ainda. Depois que eles chegarem, a gente vai ter capacidade de fazer 1 milhão de vacinas em cada laboratório por dia. Aí a gente sai do atoleiro. Mas não chegaram ainda, e a expectativa dela é que chegue tudo isso, novas vacinas e os insumos para podermos fazer vacina ainda em março. Esse é o otimismo dela. Porque aí o detalhe, Potter, importante para a gente ter uma sexta-feira de boas notícias, né? É o seguinte: quando o Brasil puder fazer vacinas, e a vacina é feita de insumos, feito de especiarias médicas, digamos assim. Quando o Brasil puder produzir esses insumos para fazer a vacina, mais rápido, você fica independente do porto, do navio que atrasa, do cargueiro, você passa a ter uma independência muito maior. E é essa a expectativa que nós temos. Eu quero acompanhar você, Pedro, na esperança do agosto, mas eu quero dizer que fecha o acordo por outubro. Eu só quero que ainda nesse ano nós tenhamos controle disso, porque isto é possível. Isto é possível. Eu só citei o exemplo americano porque hoje, sexta-feira, o presidente Biden está anunciando 100 milhões. 100 milhões, 328, quase 330 a população dos Estados Unidos. E ele já está, inclusive, doando vacinas. Quer dizer, ele já tem uma previsão de vacinas. Ele já está dando vacinas para o Canadá, para o México, né? Porque não tem como ficar sozinho no mundo, né? Não adianta um país estar imunizado e o resto todo não está contaminado. Então, assim, a gente está vendo outros países mais rápidos. Mas tomara que essa previsão esteja correta aí, tua. Tomara, vamos torcer. Eu tô com muita esperança disso. Olha aqui, ó, o aplicativo completo e mais de 700 lojas em todo o Brasil. Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Verão tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar, espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite, com a Aurora tem verão, beba com moderação. Grupo IES apresenta, olha só, novo Nissan Versa, sedã com tudo que você nunca imaginou, a partir de 74.500. É só na IESA Nissan. O nosso ouvinte, o Márcio Chagas, me manda dizer o seguinte, que o Rafinha já se acertou com o Flamengo. E o presidente do Grêmio teria dito agora em Esportes ao meio-dia que o Grêmio nunca se interessou por esse jogador, então está tudo resolvido. Então o Grêmio acaba de contratar o Wanderson para lateral direita. Wanderson para lateral direita, exatamente. Douglas também não veio mais, né? O Douglas Costa. Não. Deu entrevista pro Rodrigo e descartou qualquer possibilidade. Aliás, o Léo Gomes vai completar agora em junho 2 anos. Machucado. Hein, Pedro, essa questão do Douglas Costa, a gente sempre esquece de uma coisa, né? Tu tá morando em Munique, ganhando 2 milhões por mês. Sim. Aí te oferecem e vai voltar para Turim 1 milhão em Porto Alegre. Ganhando 4 milhões por mês. Eu prefiro Munique com 4 milhões, não sei vocês. Eu também. Quer um intervalo para pensar? Eu prefiro a Ruder, tá? Ela completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e experiência espera fazer ainda muito mais, tá legal? Vamos ao intervalo comercial. Enquanto isso, vocês pensam que querem morar em Porto Alegre ganhando o salário que vocês ganham ou em Munique ganhando 4 milhões, tá? Quero morar Todos têm direito de pensar em Viamão. Perto daquela região de faziendas ali. Tem uma região ali, perto da Lomba do Pinheiro, que tem uma região de latifúndios. Isso. Ali, mas tá com bom. O teu salário isso é possível, né, Diogo? Exato. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Estamos de volta, 1h mais 38 minutos. Esse é o Sala de Redação. E eu quero lembrar que chegou Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo é qualidade comprovada. Atenção, conforme o decreto estadual, todas as lojas do Zafari e hipermercados Bourbon encerrarão suas atividades diariamente às 20 horas. E ainda, se você está procurando um ar-condicionado, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a frigelar.com.br. Como será, Diogo Oliveira, o time do Inter domingo contra o Novo Hamburgo? Nós já temos todos os indicativos ou ainda tudo é surpresa? Antes, Pedro, eu quero falar do Cicobi, Pedro. A gente somos feitos de valores, seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, mais crédito que o Ipiranga de Erechim, Pedro.
que conseguiu se classificar na Copa do Brasil lá longe, lá no Amapá. Sensacional. No Amapá, foi no Penharol do Amapá, né? Não, Conseguiu uma na Arena classificação. Manaus. Arena da Mas foi Amazônia em contra o Manaus. Penharol. Foi O contra Penharol é do Amapá, não de foi? Itacoatiara, interior do Penharol. Amazonas. Penharol, isso aí. Conseguiu a classificação e a gente tem que falar um pouco no Ipiranga, né? Rapidamente, Pedro, antes do Inter, porque é um time que entendeu que tem que ter calendário nacional, tem boa gestão, tem administração, está fazendo bons campeonatos gaúchos, sempre indo para o mata-mata, estava na Série B, subiu, teve uma gestão que primeiro era uma gestão compartilhada, agora tem presidente, tem executivo de futebol, tá há alguns anos já batendo na trave para subir. Pô, é difícil isso no Mas, interior, ô, numa Diogo, região que é fora da Serra, fora da Grande Porto Alegre. A gente não conhece o Penharol, né? O Penharol, eu não faço a menor ideia de como joga bola, mas a amostragem do Ipiranga no Campeonato Gaúcho me levava a ter esperanças da classificação do Ipiranga sem nada épico, sem DVD, só pelo futebol bem jogado. O Ipiranga, entre outras razões, ele perde para o Inter porque o Inter tem melhores jogadores, melhores opções no banco, o treinador acertou o time no segundo tempo e tudo mais, mas o Internacional consegue vencer o Ipiranga também quando cai a condição física do Ipiranga no segundo tempo. O enfrentamento do Ipiranga, enquanto ele teve perna no taco a taco, ele fustigou o Inter muito fortemente. E até então no Gauchão ele tinha vitórias em sequência fora de casa, ou seja, ele classificar lá fora não me surpreende, e eu fecho com o Diogo, eu aplaudo de pé o que o Ipiranga está fazendo, e entraram quase 700 continho na conta do time de Erechim. Imagina isso. Esses já pingaram, né? Esses já está garantido. Agora ele vai em busca de mais. Agora ele vai em busca de uma segunda cota. Pega o Fortaleza fora, né? Jogo único. Esse é o problema. Aí né? é uma encrenca. Foi o E azar ontem que nós deu tivemos, Caxias, né? e nós tivemos ontem também, para seguir nesse mote dos clubes do interior, a queda do primeiro treinador, né? Sai o Vink do Esportivo e chega o Rogério Zimmermann. E ele ficou chateado, né? No Instagram dele ali, ele relatou que agradeceu o clube, a torcida, mas ele ficou bem chateado da maneira como foi conduzido. Não gostou não de ser demitido. Porque o problema não está no Luiz Carlos, vamos combinar, né, Diogo? Claro Eu que vi não. a amostragem do Esportivo sábado, o time é muito forte fisicamente, mas ele tem problemas seríssimos com a bola. Ô Maurício, só time sobre se essa mexe questão do Ipiranga, o Ipiranga ele manteve do time da temporada passada 18 jogadores. Ele trocou de técnico, trouxe o Júnior Rocha, que é o cara que fez um belo trabalho, ele é gaúcho, jogou por aqui, mas nunca havia treinado. Ele treinou a base do Aimoré, ele é um cara jovem, acho que não tem 40 anos, tem 38 Ficou muito anos. tempo na Luverdense, né? Exato, ele estava no projeto do Luverdense, que subiu para a Série B, até era ele o técnico quando enfrentou o Inter. Então o Ipiranga ele está preparado para dar o salto. Hoje é um clube autossuficiente, né? Um clube que está com tudo em dia, com uma gestão muito profissional. O Renan Mobarak voltou e já está, acho que na terceira temporada. A gente não pode esquecer que o Ipiranga, na temporada retrasada, ele estava na divisão de acesso, né? Ele sobe no acesso e faz campanha na C para permanecer e tentar subir. E o Maurício falou do Ipiranga, ele já entrou com 560 mil no bolso, né? Por essa fase. Agora botou mais 675. E se ele passar para a terceira, ele garante 1.700.000. O que significa isso? Que o Ipiranga, que tem uma das menores folhas do gauchão, ele vai estar muito robusto para fazer contratações e aí melhorar essa base, esse time, e tentar buscar o acesso à Série B. É fundamental. Vai pagar o ano, né? Pô, aí não, ele pode contratar 2 ou 3 jogadores de melhor nível, de melhor quilate, para aí sim brigar firme numa Série C que tem, por exemplo, nesse ano o Figueirense. Mas aí que tá. Já sabe vem que brigando certa firme, vez, né? Certa vez o Diogo e Léo, eu comecei a conversar com alguns colegas da imprensa de Santa Catarina. Qual era a mágica? Teve uma época ali que nós não tínhamos ninguém na Série B, lembram? Nós tínhamos os representantes da Série A, dupla Grenal, e outros brigando lá na C e na D, não tinha ninguém no B. Tinha aquele vácuo. E aí eu conversando, e sempre me diziam a mesma coisa. Bagé, os catarinenses tinham 3 ou 4 na Série A, né? Mas aí que tá, Pedro, eles não tentavam botar todo o sangue no campeonato estadual, eles miravam campeonatos nacionais. Então a gente fica zoando, vai cair um de Santa Catarina da A. Pois é, mas vai subir 2 da B. Eles tinham representantes nas 4 principais competições nacionais. Enquanto a gente olha aqui para o interior, e por vezes o que é a gana do clube do interior? É ganhar da dupla Grenal. E com raríssimas exceções, a gente vai lembrar que mais recentemente, em 2017, por algo surreal, o Novo Hamburgo ganhou o Campeonato Gaúcho. Sabe o que o Novo Hamburgo ganhou naquele ano? Entrar para a história. Nem Receita representou algo que pudesse ser incorporado na história do clube. Então o caminho não é o gauchão. Se eu fosse dirigente do interior, eu ia focar nas divisões nacionais. Mas sabe, Bagé, que tem uma diferença que é importante em relação aos times do interior de Santa Catarina.
que é a relação do Estado. A capital, Florianópolis, não é a maior cidade de Santa Catarina. Tu tem Joinville, tu tem Blumenau. Então lá eles têm um fenômeno curioso, aqui na verdade, aqui perto, eles têm um fenômeno que é o time municipal. Então tu vai lá em Lages, os caras torcem pro Inter de Lages. Tu vai a Chapecó, só torce pra Chapecoense. Tu vai a Criciúma, só a Criciúma. E isso não acontece no Rio Grande do Sul. A gente não tem esse fenômeno do time municipal. Cruzou a fronteira, a divisa do município, o cara torce para outro time. Mas a granalização muito... impede isso. Isso reforça a ideia do time municipal. E geralmente é o muito segundo pela... clube, né, Diogo? Segundo clube, né? Torço pro Flamengo, pro Inter de Lages. Pro Isso. Inter e pro Metropolitano de Blumenau. Pro Grêmio. Mas a ideia do time de município é muito forte em Santa Catarina. Nós não temos isso no Rio Grande do Sul. Ele Pelotas, chega a ser, né? Diogo, até... tem, Pelotas tem isso, né? Ele chega a ser até, Diogo, mais do que municipal, até regional. É um time, Bagé. Não, Pelotas time, e Caxias, entende? né? Caxias também, Bem, né? assim, mas eu digo para um time só. Lá em Chapecó sim. todo mundo tipo Chape. NBA. Em Criciúma NBA. é todo mundo Criciúma. Não tem em termos, divisão. né, Diogo? Eu acho que eles têm muito disso que o Potter falou. Por exemplo, Criciúma tem muita interferência gaúcha, Chapecó também, né? Joinville já tem uma influência muito forte ali de São Paulo. Mas é que Santa Catarina tem uma descentralização da economia, né? E são regiões autônomas e muito fortes, até pelo tamanho do estado. Tu vai pro oeste, a questão dos frigoríficos, aquela indústria muito forte. Tem ali, agora estamos vendo a ascensão do Brusque. O Brusque chegou à Série B. Teve 2 acessos seguidos. Brusque é uma região de Dinheiro da Havan. muito forte. Deve ter dinheiro da Havan, porque ali é a origem da Havan, mas é uma estruturação de clube-empresa. Então a descentralização do Estado, ela também ajuda. E é um Estado que está com a economia forte, ao contrário do nosso, né? Mas é justamente isso que eu estava dizendo, assim, não é a capital que é a grande força econômica, digamos assim, né? E quando eu digo ali torcer só pro time do município, obviamente é o seguinte, o cara torce pro Flamengo e pro time do seu município, ele não torce pro Avaí, pro Figueirense e pro time do município, entendeu? E Diogo, e tem uma coisa também que os jogadores pensam, né? E se passar no Senado e isso for promulgado depois, a coisa do clube empresa no Brasil, quando isso for... Porque a tendência é essa, né? Os pequenos estão querendo isso, né? Pequenos e médios. Santa Catarina vai ser um estado perfeito para isso, né? Porque é um estado com algumas camisetas consolidadas, de alguma maneira, Avaí, Figueirense, Chapecoense, Criciúma, Joinville. Mais alguns que podem ser ainda maiores, como Joinville, que é a maior cidade e a mais rica de lá. Cidades ótimas para morar. É lindo morar em Criciúma, Blumenau, Joinville, Florianópolis. Se começar a entrar grana ali, a gente pode ver um novo boom no futebol catarinense. Né? E esse conforto, né? Aqui no Rio Grande do Sul é uma pena isso, mas é mais complicado. Porque é uma delícia morar em Caxias, é uma delícia morar em Pelotas. Né? Mas a gente não consegue ver exatamente algum clube. Porque a rivalidade atrapalha isso, né? De clube empresa. A granalização que é muito forte aqui. Isso não existe com Avaí, Figueirense e Santa Catarina. Até porque a principal cidade econômica de Santa Catarina não é a capital, é Joinville, né? O principal polo econômico, a capital econômica de Santa Catarina é Joinville. Mas, Diogo, pensando no time do Inter, que terá a presença do seu treinador no banco de reservas domingo contra o Novo Hamburgo, o que tu tem de informação ou de avaliação? Eu acho que a grande observação, primeiro, é ver nessa semana de treinos em que o Inter vai evoluir em relação ao primeiro jogo. Então, a saída de bola, que ela é feita de uma maneira diferente. Primeiro jogo, você diz, é do domingo passado, né, Diogo? Isso, do Ramírez. Primeiro jogo do Ramírez. Ele tava no banco, né, Maurício? Ele tava no banco, né? Tava no outro banco, corpo e alma. Tava no banco de trás. Agora ele tá regularizado no BID, ele vai poder ficar ali na área técnica e tal. Ele vai ficar na arquibancada, ele não vai entrar em protesto, ele não vai entrar. Agora eu não vou entrar. Ver de que maneira tem uma evolução nisso aí. E na possibilidade do Rodrigo Dourado começar a observar se é possível. O Rodrigo Dourado, que em tese a gente começou a pensar lá atrás que ele não teria condições, que era um jogador com características diferentes, se ele consegue se adaptar, porque hoje ele é um volante, enfim, consagrado no Inter, né? Bom volante, tem tudo para mim para poder desempenhar a função. A gente vai começar a observar isso neste jogo. Tem alguma repetição de peça que não deu certo no último final de semana, neste final de semana? Tipo assim, vai repetir Marcos Guilherme ou as chances são únicas? Não deu certo nunca mais? Não, Marcos Guilherme, eu acho que ele não bota, senão tu vai desmaiar. Eu não diria que é uma regra, todo mundo, Potter, né, Maurício? é uma regra assim, não deu certo nunca mais. É que o que é admissível e compreensível no primeiro momento? O Marcos Guilherme não responde, o Marcos Guilherme não faz gol há mais de 35 jogos no Internacional. Ele se esforça, ele sua, ninguém está falando do comprometimento dele. Ele não entrega como meio atacante gol há mais de 35 jogos no Internacional.
Vem um novo treinador, e a tese foi do Léo, se não me engano, ou do Diogo, de que ele poderia estar testando todo mundo para não parecer ter preconceito com alguém. Tipo, engravidei pelo ouvido, esse cara não serve. Quem é que falou? Não, é isso mesmo. Foi ele você, está né? começando a gerir o grupo. E aí o que ele fez? Ele viu o Marcos Guilherme, e vale pro Zé Gabriel, mas vamos pegar o Marcos Guilherme que foi citado pelo Potter. O Marcos Guilherme jogou pouco, como vinha jogando pouco. Se você insiste com o Marcos Guilherme, depois ele dá uma resposta ruim, que é a mesma resposta que ele estava dando antes, aí você já começa a se atrasar por conta própria. Aí já não é testar todo mundo no grupo. Aí é você atrasando o seu próprio trabalho. Vale pro Zé Gabriel comparado Maurício, ao Lucas Ribeiro, que termina o campeonato, pode jogando muito bem. Mas Quem é que tem a são tua as cabeça, né, alternativas de Abel? velocidade? Tem a cabeça nossa, tem a cabeça do treinador. Só quero lembrar aí que eu queria pro chegar. Abel Braga, em Curitiba, o Marquinhos, Mas chama de foi Marquinhos, fez uma bela partida. Não, mas não fez, né, Potter? Vamos combinar que o futebol que a gente viu não fez. Ele né? marcou o Abner, né? Mas ele ele tá em campo pra aí- isso. O técnico de futebol, ele tem uma premissa que talvez a gente, como jornalista, não tenha obrigação e não usa todos os dias. Que é a questão, tem jogador que ele não aparece pra torcida ou pra imprensa, mas ele aparece pro time. É tal do jogador tático. Mas não é o Marcos Guilherme. quase né? sempre é o Tudo ruim, bem, né? mas eu vou chegar lá, eu não tô defendendo, não tá saindo da minha boca. Tu também o é Marcos tático aqui Guilherme no é bom programa. jogador. É. Pode ser, eu posso ser o cara tático ali, o mais fraco. Tu pega, por exemplo, o Marcos Guilherme, ele é o jogador que ele tem uma valência, pelo menos na minha opinião. Ele tem velocidade. Ele não tem outra coisa. Não esperem ele ser goleador, ele não foi goleador em lugar nenhum. Ele tem velocidade. Eu concordo com vocês que talvez ele não tivesse nem que ter vindo para o Internacional. Eu só estou tentando ponderar e, inclusive, indo ao encontro do que aconteceu com a entrevista do Abel Braga depois do jogo contra o Atlético Paranaense, em que ele elogiou, penso que até um pouco acima do ponto, mas ele elogiou principalmente a entrega tática desse jogador. E ele tem uma alternativa que é a velocidade. Pode ser por aí um pilar que segure ele para, quem sabe, pelo menos ser testado no Se time. ele começou bem, ele era Se um o baita Ramires- 12º jogador. Lembra? Se o Ramires quer 4-3-3 e quer ponteiros para fazer amplitude, enfim, ponteiros ali de origem. É o Marcos ele tem- Guilherme. Ele tem o Marcos Guilherme, ele vai olhar o Marcos Guilherme. Saída de velocidade. Agora, se não der certo o Marcos Guilherme, bom, coloca outro. Se não dá Sim, mas certo, ele ele tem pega. o isso que Caio tá vindo Vidal o tá Carlos chegando, Palácios. coisa. O modelo, Palácios, isso. a ideia inicial dele é Carlos Palácios, Guerreiro e Yuri. E Patrick. Patrick no meio. Um No volante meio? que vai, Edenilson. Patrick, Edenilson e Dourado. Dourado, para começar o Dourado, ele vai observar o Dourado. Edenilson e Patrick por dentro, né, Léo? De internos. Sim, até O Patrick, porque- o Patrick já jogou por dentro. O Patrick jogou até agora com o Abel. O Patrick estava jogando por fora. Era o cara Ô, da Léo, esquerda, o Caio Vidal pela direita. eu tenho uma informação, isso é uma informação. E aí, junto com a informação, um pouco de desejo também. Mas ela é completamente informação. Eu tô falando sério. A informação que eu recebi é que para Miguel Ramírez, o Praxedes é titular do Inter. Que Isso bom, é uma boa que bom informação. pro Inter. O que bom me pro Inter. falaram, Potter, e até foi em cima, claro, é que assim, o Guerreiro, eles precisam saber até que ponto eles vão contar com o Guerreiro naquela toada de quarta e domingo. E aí o Guerreiro não aguentando, o Yuri vai pro meio, o Patrick no lado, e aí com a tua ideia do Praxedes, que ele gosta muito do Praxedes, o Praxedes seria o cara do meio campo. Mas pode ser que nos treinos, né, claro. ele tenha alterado isso. Ele futebol chega é com esse pensamento, né? Ele Vai jogou mudando. com o Praxedes, né? Contra o Não, é que Ipiranga. assim, ó, de novo a gente Olha, volta no àquela segundo discussão tempo. que a gente teve na segunda-feira, eu acho, né? A passada, que quando foi o Léo, quando o Léo montou o time do Inter. Aí eu perguntei, Sim, não tinha o Praxedes. cadê a gurizada? Não tinha o Patrick. Né? Porque, tipo, se o cara tá vindo pra uma revolução com a gurizada e não tem nenhum guri no time, não aí fechava. Mas, ô, Potter, eu quero lembrar algo que também não faria sentido, em cima exatamente do trabalho de quem chega para dar chance a todo mundo e ganhar o grupo pela sua lisura, pela sua transparência. Imagine um treinador que deu chance ao Marcos Guilherme, que reiteradamente, por melhor que tente fazer, não consegue fazer. Imagina se ele não teria que, por obrigação, por lealdade e por coerência, dar uma chance para o Rodrigo Dourado ser o primeiro volante que ele quer que seja, com as atribuições que ele quer que tenha. Eu quero lembrar de novo de um Rodrigo Dourado, que é de 2015, são 6 anos atrás, tem muita lesão no meio disso, eu estou dando todas as vírgulas, mas aquele Rodrigo Dourado, que jogava com Arangues, D'Alessandro, Sacha, Valdívia, Nilmar,
aquele Rodrigo Dourado acertava passe, virava jogo, ele era um mais jogador de avançado. qualidade. Ele foi para as Olimpíadas de 2016. Então esse jogador merece O ano ter a chance passado, de fazer o ano isso aí de passado novo. o Inter engavetou o Moledo. Esse Pedro. ano vai engavetar o Rodrigo Dourado também? Bom, vamos Pedro, ver. Não deve. A grande dúvida é se esses jogos testes são realmente jogos testes, não do Inter, mais do Grêmio até. São jogos testes ou só estão preenchendo pro grupo principal descansar? Pode As ser. duas coisas, as duas coisas. Mas o que é passado pro menino? Tipo o Lucas no meio-campo do Grêmio, que é uma agradabilíssima surpresa, né? Tá passando pra ele, tu tá completando aqui, tá? O titular aqui é esse. Ou tá passando, olha, pode Mas ser não que tem venha. titular, não tem. Mas aí que Lucas tá, sabe. Potter. Eu lembro, numa das primeiras participações que eu tive aqui no Sala, eu comentei da reunião que teve de forma inédita até então das renovações do Renato na gestão do presidente Romildo. Lembra que o Renato vinha dizendo, não, só em 5 minutos eu resolvo com o presidente, eu sento ali, a gente faz um contrato no guardanapo e tal. Mudou. Dessa vez que o Renato foi renovar, quando ele ainda tinha lá a proposta do Atlético, ele sentou junto com o presidente Romildo e também com o Carlos Amodeu, para falar dos investimentos, o que seria o poder de fogo que o Grêmio teria para montar o time da temporada. Só que o Renato ouviu outra coisa, que ontem, inclusive, aqui na Gaúcha à noite, no Show dos Esportes, o presidente Romildo confirmou, quando ele disse o seguinte, não, nós colocamos sim para o Renato que ele vai ter todo o direito, como sempre teve, de definir quem vai jogar, mas que a partir de agora muda o conceito de utilização da base. Aquilo que o presidente falou que até lá explodiu lá a sub-23. Não, vamos diminuir, porque o menino vai chegar numa certa idade que, se ele não deu para jogar no time principal, ele vai ter que ser recolocado no mercado para ele poder seguir a vida, vai buscar outro tipo de ocupação se for o caso. Então agora o Renato tem para ele que ele vai ter que utilizar também. Não, ele pode escolher entre um e outro, mas ele vai ter que escolher, vai ter que escolher. Tá bom, intervalo comercial e nós voltamos logo depois, tem notícia na hora certa e o Sala de Redação continua para você. Até lá. São 2h04. Atenção, senhores síndicos aqui em Porto Alegre. Chegou aqui para todos nós a Objetiva Administradora de Condomínios. Ela tem 23 anos de experiência, é especialista no que faz e você pode entrar em contato objetivacondomínio.com.br se você não está satisfeito com a administradora do seu condomínio, tá? Já tem em Novo Hamburgo, tem em São Leopoldo e agora também chegando em Porto Alegre. Você solicita a sua proposta Objetiva Administradora de Condomínios. 23 anos, especialista no que faz. Bom, Alex Bagé, e esse Grêmio de hoje, quais são as maiores expectativas que tem a direção do Grêmio nesse enfrentamento com os meninos contra o Aimoré? Sabe, Pedro, que a gente vem batendo em alguns assuntos e eles são muito mais porque a gente acompanha quase que um anseio, né, do torcedor do Grêmio quando se fala nesse período, principalmente de contratações, né? O presidente Romildo está toda hora dando entrevista, confirmando ou descartando nomes que surgiram, alguns que, segundo o presidente, sequer entraram na pauta, que foi, por exemplo, o caso do Rafinha. E aí isso serve também, nesse momento, de um alento para o Grêmio, porque o Grêmio tem uma boa safra de jogadores. A gente sabe que o Grêmio não vai formatar uma equipe do 1º ao 11 apenas com garotos da base. Ele precisa ter todo esse período de transição que é natural, de um período de maturação que o jogador precisa ficar exposto, né? O Lucas Araújo era combativo, mas lá embaixo. E agora no profissional, que ele vai pegar caras com outro tipo de complexão física, com outro tipo de velocidade de jogo. Então também tem essa questão a adaptar. Só que daí nós estamos falando de um goleiro que o torcedor mesmo já está indo para as redes sociais, que é onde o torcedor pode hoje se manifestar, e já considera o seguinte, olha, não vamos mais correr atrás de goleiro, pagar aí valores muito altos, porque tem um menino da base que pelo menos precisa ter uma sequência. Aí você vai para a lateral direita, o Wanderson já está virando a menina dos olhos do torcedor, já o torcedor pensando assim, eu recebo muito esse recado, Pedro. Vem cá, quanto é que é a multa dele, né? Porque a gente tem que proteger. Esse menino não pode sair daqui agora. Então eu penso que tem algumas boas caras que estão aparecendo nesse time do Grêmio e o Campeonato Gaúcho vai servir para isso também, né? O Potter ponderou antes ali. A gente não sabe se é por opção, se é por planejamento, se é para dar folga. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa fruta toda e vamos fazer uma salada legal. Porque pode ser as duas coisas. E a resposta que vem daí depende muito da sequência, né? Depois da palestra do Bagé, a sua opinião, por favor. Cara, ele me pede pra falar. Dá um programa pra esse rapaz, Pedro. É assim. Pedro, A hora do Bagé. Eu não tenho 10 dias ainda. A hora do Bagé. Eu tenho uma melhor sugestão: café com Bagé. Isso. Mas, ô Bagé, não, além do o analista Bagé.
Ótimo, excelente. O analista de Bagé, sem o Deba não parece original, né? Boa. Mas o Bagé listou ali o Wanderson, né? Listou alguns jogadores. Eu tenho muita curiosidade, Bagé. E tomara que a gente possa ver, eu acho que é a curiosidade do torcedor do Grêmio em geral, o Vitor Bobsin. Porque esse jogador, ele estava numa seleção sub-17 que foi campeã sul-americana com Vinícius Júnior, Paulinho, que está no Bayer Leverkusen, e Yuri Alberto. Era esse o trio ofensivo da seleção. E ele era o líder da gurizada. Ele era, né, uma das referências técnicas, liderança, porque ele é um cara bem articulado e tal. Mas ele não consegue jogar no Grêmio. Ele sofre com sucessivas lesões. Em 2019, o Grêmio foi fazer uma excursão para Portugal e Espanha. O Grêmio fez vários jogos, enfrentou Sevilha B, enfrentou o Benfica, e ele na véspera, ele estava muito bem, na véspera ele machucou. Aí, o ano passado ele jogou muito pouco, né? E agora ele vai ter oportunidade. Ele tá com 21 anos, é um volante de 1,85 m, tem histórico de seleção. A gente precisa ver, porque daqui a pouco ele vai sair e a gente não vai ver, né? Tem um cara que eu acho que o Alex Bagé talvez lembre, por uma questão cronológica, mas o Pedro e eu certamente lembramos, que é Pedro Verdun. Um atacante do Internacional dos anos 80, que aos 17 anos era o grande diamante cogitado para o Inter ter um atacante campeão do torneio de Toulon e goleador. E aí, Léo, o que acontece é o seguinte, lá nos anos 80, ele tinha tanta convocação em seleção brasileira de base, e ele tão pouca chance teve de jogar por conta dessas convocações, e ter uma rotina no time profissional, que o Pedro Verdun passou reto dos meninos da base para os veteranos, sem ter conseguido jogar 10% do que imaginava-se que ele seria capaz. O Bobsin, tomara que escape desse rótulo e desse destino, porque é dos jogadores de quem há mais tempo eu ouço falar e dos que menos vi jogar, Maurício, dessa safra de meninos talentosos aí. Para que servem as competições que a CBF coloca os meninos sub-20 e sub-17? Para eles ganharem caixa e responder com os clubes. Beleza. O clube, o Potter, é o dirigente de clube que gosta de botar jogador de seleção brasileira de base, que ele vai vitrinando o jogador desde guri, para depois vender. Mas tem um momento do guri de base que a melhor vitrine é o ataque titular do Inter, e não o Yuri Alberto numa sub-20. Claro. Então isso... caso do Renier, lembra do Renier? Exatamente. Então tinha que ser obrigatório que se um jogador está no profissional e ele está inserido já no time titular, que ele não pudesse ser convocado. Porque é uma das coisas mais patéticas que tem no futebol brasileiro. O Yuri Alberto, ele sai do Inter para jogar um amistoso contra o Bom Sucesso. Foi. É inacreditável. Potter, isso não é nada. O Inter deu sorte que não teve pré-olímpico. O Inter deu sorte que foi suspenso ou cancelado o pré-olímpico. Porque senão o Inter ia perder o Yuri Alberto e ia perder o Praxedes ainda. Naquele momento o Yuri Alberto não era titular, mas assim, qual é o mundo, Maurício? Era já, tô falando agora no Brasileirão. Não, agora? Sul-americano, né, Diogo? Sul-americano, sub-20. Não existe. Isso não existe. Pré-olímpico foi ano passado. Não. É que o Sul-americano sub-20 ele é preparatório para o Mundial. Não, mas aí é que tá a pergunta, Potter, em que mundo é, a sua pergunta é ótima, o mundo em que os próprios dirigentes de clube gostam da ideia de ver os seus meninos botando camisa amarela, porque depois a venda sai mais fácil lá no futuro de médio prazo. A pedra de toque disso é você saber qual é a hora que tem mais valor ser titular do seu time profissional do que botar a camisa de seleção. Isso no Vasco não chegou a jogar no Vasco, Léo. Ele foi quase que de imediato da base pro Leverkusen. Mas isso, Maurício, já não cola mais. Isso já não cola mais. Os caras estão ligados, os scouts dos clubes, eles já estão acompanhando esses garotos. Claro que a seleção é o primeiro chamariz. Sai a lista da seleção sub-15, eles anotam o nome e começam a monitorar o jogador. Né? Mas eles estão ligados, esses clubes têm representantes aqui no Brasil, e esses caras acompanham as competições de base. Se a gente for olhar o Brasileirão Sub-20 da Copa Ipiranga, que já não é uma competição de scout, não é, porque o cara quando tá com 19, 20, se ele não foi descoberto antes é porque ele vai ser um cara de padrão médio, mas eles vêm igual, Mas se a gente for no Brasileirão Sub-20, aqui a Copa Ipiranga, olha, é cara da Juventus, da Inter, do Milan, do United, pouco se fala português na arquibancada. Porque eles estão de olho, Potter, lá atrás. Por exemplo, essa questão de seleção de base, só seleção de base não cola mais, porque eles olham o currículo do cara, o cara joga uma partida, 2 por ano na base, seleciona muito,
já não serve mais. Eu vim do Alegrete, né? Ao contrário do Bagé, que é do Bagé. Eu nasci em Não me Livramento. perguntes mas onde fica o Alegrete. Canta comigo. Não vai dizer que jogou IFPAN, né? Não, Olha, aí é o seguinte... Cantou Eu ontem, fiz depois parte da do bronca. grupo Sub-13 do Flamenguinho, do Alegrete. E olha só que coisa bonita que eu vou te falar agora, Bagé. Aí te mandaram eu não estudar joguei no o programa. PAN. São Eu não 14 joguei 13, FPAN, 2 e 13, acabou o porque programa. eu teria que matar aula pra jogar o FPAN. Muito Tem que bem. matar aula pra treinar pra ir pro FPAN. Aí eu falei, eu falei, chega pro meu pai, olha só, o FPAN ou a escola? Meu pai assim, não. A escola, né? E aí eu achei aquilo muito bonito. Meu pai te conhecia bem. Aí anos depois eu tô num churrasco, assim, meu Teu pai pai já- tinha os dois- razão. Os dois estragados, assim, eu contei essa história, tipo assim, porque o meu pai, ele sempre apoiou a educação lá em casa, blá blá blá. E o meu pai me olhou assim, não apoiou a educação. É que tu não jogava nada. Aí é melhor tu ir pra escola, tipo assim, eu tinha certeza que eu não Mas ia olha nada o na meu tua carreira caso. de futebol. Tá certo. Pedro, eu tive irmão técnico e mesmo assim eu não virei jogador. O meu caso é o caso mais extremo. A família não ajudou. É só, Tem só aquela- medir a tua cintura a gente já vê, né? Mas uma tem vez eu aquela, joguei um tem jogo aquela lá, famosa... que os caras falaram que tinha um cara, tem um cara do Torino. E o Walter? É uma coisa estranha. Tinha um Mas cara do tem a- Torino olhando o jogo lá. Eu falei, não pode ter um cara do Torino aqui. Mas- E aí eu joguei pra cacete, né? E chegaram no cara que chegaram lá, o cara, tu é o cara do Torino, o cara assim, não, eu sou o cara do armazém ali da esquina. O cara que O tava no armazém- jogo não era do Torino, o cara do armazém da esquina. Ele era do Armazém Armazém Torino. Torino. Armazém Torino. É, Mas nem tem isso aquela tinha. famosa história do Evaristo Macedo, quando ele comandou o Grêmio em 90, e tinha um zagueiro que até tinha uma certa trajetória em seleções de base, e o Evaristo perguntou no meio do treino: meu filho, quantos anos tu tem? 19? Vai estudar. Acabou a carreira do cara ali. O Cláudio Duarte Voltando contou ao uma história Grêmio. muito boa. Quando ele chega no Grêmio, o Grêmio tinha perdido o Grenal do século ali, né, em 89, pro Brasileirão de 88, e o Grêmio tava numa má fase. Ele teve uma troca de técnico que era o Rubens Minelli. Sai o Rubens Minelli e o Claudião assume o Grêmio. E aí ele assim, não, o clima tava terrível, né, tipo assim, um clima ruim. E ele libera o sábado que os parentes da garotada, esposa, comecem a ir no Olímpico. O treino era com a garotada, com os filhos, primos, irmãos, jogando bola lá. Jura o Cláudio Duarte que um dia ele tá num sábado lá, treinando, e ele olha pro lado, largava uma bola pra gurizada lá, e tinha um baixinho que pegava a bola e destruía com tudo. Destruía com tudo. E aí ele chega e encosta. Quem é aquele guri lá? Aquele lá é o irmão do Assis. Isso, mas já tá na cadeia de base? Não, já tá jogando aí no sub alguma coisa do Grêmio. Isso, pô, esse guri vai ser craque. Diz o Cláudio Duarte, tá gravado essa entrevista comigo. É possível. Que ele lá falar já em- enxergou o Ronaldinho Gaúcho. Por falar em meninos, eu tenho uma notícia muito ruim, uma notícia muito triste, muito preocupante. O Branco, que é o responsável pelas categorias de base da CBF, ele está hospitalizado e ontem às 14 horas ele foi entubado. Ou seja, 56 anos, Pedro. é uma situação complicada, preocupante, e nos resta torcer muito, rezar muito pelo Branco, que é uma figura maravilhosa, é gaúcha, é de Bagé. Em Bagé estão preparando para fazer uma estátua do Branco, que foi um dos grandes divulgadores daquela cidade. Enfim, Tem casa até hoje lá, né? Tem. Vamos torcer Ô, para que Pedro, o Branco consiga se recuperar. Falando em coronavírus e as notícias que a gente tem e a gente chamou por aí, você chamou, eu assinei com você, veio todo mundo, as vacinas que vão chegar, vai aumentar a quantidade de vacinados e as coisas vão melhorar e é tudo que a gente quer na vida. Você que se curou de coronavírus, você tem ainda, já passado esse tempo todo que passou, você guarda algum tipo de sequela, de incômodo, de indisposição, ou você superou tudo e aí a Não. gente aplaude de pé? Não, felizmente o problema maior que eu tive foi a voz, né? Porque a corda vocal do narrador de futebol ela é muito exigida, né? Sim. Bom, e por consequência ela fica um pouco avermelhada. Eu acho que o bicho se deu conta disso, foi ali na parte mais fraca. Sim. Isso determinou que eu ficasse 70 dias sem conseguir narrar futebol. Fui muito bem substituído pelo Deboni e pelo Manhagol, Manhago. né? Não teve problema nenhum, mas realmente foi o Mas problema maior que eu disposição, tive. olfato, paladar, esse Não, negócio todo, tá voltou tudo tudo. legal. Voltou que tudo. quer dizer Beleza. disposição? Que bela Como assim notícia. disposição? Disposição em que sentido, Maurício? Tu pergunta, disposição? Não, disposição de você ficar alerta, de você ficar disposto tá. para cima. O Pedro, Não, no tô início bem, da tô pandemia fazia hidroginástica, caminhava pelos corredores, daqui a pouco vem o negócio e abate você, né?
O jogo vem de bandidagem, eu sei, mas eu saí pelo lado. Eu achei que tava querendo saber as bastidores da vida moral. Determinados exercícios eu não faço há muito tempo, mas não é por causa do aí não mudou, né, o Pedro tá mais paciente, não vocês mudou, observaram? Ele tá mais querido, ele tá mais paciente, ele não xinga menos Maurício agressivo. Mais. Isso. E eu tava agora o Bagé, né? Eu tava torcendo muito, sabe muito quanto eu te respeito, quanto eu gosto de ti como pessoa, antes mesmo do grande narrador que sempre foi, mas principalmente do cantor, né, Pedro? Isso tem me incomodado bastante. Nossa, com a cara impávida, ele diz isso. Sabe que ele pode, Alex, voltar a narrar. Infelizmente, a gente vai perder o Pedro Cantor. Esse não tem mais um tempo, pela falta de eu acho que vocês dois vão sair do programa, entraram saindo. Bom, mas vamos fazer o seguinte. Alô, Thiago, pega essas duas pencas aí, bota onde tu quiser, tá? Voltamos logo depois do intervalo comercial. São 2h21 e já temos as quartas de final da Champions League, temos a repetição da grande final do ano passado. Que jogos teremos, hein, entre PSG e o Bayern? O que vocês acham? A final antecipada, né? Porque o City também está daquele lado da tabela, isso ficou ruim, porque o outro lado, embora tenha Real Madrid, tenha Liverpool, são clubes de camisas, são clubes mas de temporadas muito oscilantes, de temporadas que não estão convencendo. Agora, desse lado da tabela aqui ficou pesado, porque o Borussia Dortmund, embora toda a tradição, né, e toda a história, o Borussia vem num processo. O Borussia é meio Atlético Paranaense, a grosso modo, tá? O Borussia, como ele tem menos recursos que o Bayern de Munique, ele cria modelo de jogo, o Bayern vai lá e copia. Foi assim com o Jürgen Klopp, né? Aí ele revela aos jogadores, o Bayern vai lá e pega. No livro do Klopp tem uma história maravilhosa de que o Lewandowski está para sair, ele está com final de contrato, ele avisa o Dortmund, não vou ficar. E aí o Borussia, que tem uma rivalidade muito grande com o Bayern, descobre que o Bayern já está flertando com ele e tenta todo modo vendê-lo para o Real Madrid, mas não consegue, porque a palavra já estava empenhada. Então esse Borussia vai sucumbir para o City. O Bayern e PSG, aí é uma pena, porque o PSG vem numa temporada boa, o PSG vem crescendo ano a ano. E do outro PSG lado, assim, já terá Neymar, né, Léo? Nesse momento não tem, mas lá terá. Então, eu acho que vai ser complicado essa decisão. Os três grandes candidatos à final não vão vai chegar um só, porque eles estão do mesmo lado. Aí Porto é zebra contra o Chelsea, né, que trocou de técnico, né, tá com o Thomas Tuchel. Acho que é o mais parelho dos confrontos. Eu acho que é o mais parelho também. O Porto tá com o Sérgio Conceição, que é o ex-lateral da seleção portuguesa, é muito bom técnico, mais um da escola portuguesa. E aí Real Madrid e Liverpool é o jogo da tradição, né? Os dois não vêm de temporadas boas, o Liverpool perdeu todos os zagueiros, o Klopp tá tendo problemas sérios, né? Só para o nosso ouvinte não se perder aqui, um finalista sairá entre Bayern, Paris Saint-Germain, o City e o Borussia, e o outro finalista vai sair do outro lado ali, como disse o Léo, do Real Madrid, o Liverpool, o Porto e o Chelsea. Aqui no Porto tem algo interessante que tem a ver com nós brasileiros, porque quando o Jorge Jesus foi lá para Portugal, ele foi para ser o protagonista de Portugal. Era para o Benfica estar aqui agora. E aí acontece o contrário. Tá o Porto ali quase como um penetra, digamos assim, entre os grandes, podendo daqui a pouco pegar uma semifinal. E o Jorge Jesus está mal no Campeonato Português também, está bem atrás, o Sporting é o líder. E aí a gente está vendo um Jorge Jesus, que era uma super estrela aqui, lá para Portugal, isso é muito contestado. Né? Mas ele está num processo do Porto tá ali, e o fato do Porto estar ali pesa para ele, né? Ele vê o seu rival, seu protagonista. E Diogo, quem é o melhor time? Né? O time do Benfica hoje ou o time do Flamengo de 2019? Não, o Flamengo de 19 é um time, né, que isso foi dito à época e muito contestado, mas eu concordei com quem lançou isso lá no Rio, tirando patriotada e tal, estou falando só tecnicamente. O melhor momento do Flamengo do Jorge Jesus seria competitivo numa liga europeia como o campeonato inglês ou o campeonato alemão. O título que ele perde para o Liverpool, ele perde na prorrogação, e o último lance da prorrogação é o Lincoln na pequena área sem goleiro chutando a bola para cima. Aquele Flamengo do Jorge Jesus é certamente melhor do que esse Benfica, jogador por jogador. Mas aí é encaixe, né? Esse Benfica, por exemplo, simplesmente não encaixa. O Everton virou bancário no Benfica do Jorge Jesus. Mas sábado, Maurício, eu assisti uma parte do jogo do Boa Vista e Everton. O goleiro do Boa Vista é o Léo Jardim do Grêmio. Poderia estar sendo o goleiro titular do Grêmio hoje, inclusive. Sim. O Léo Jardim muito bem. O Benfica ganhou e o Everton... Né? É aquela questão que a gente estava discutindo, né? Os jogadores não têm espaço. O Léo Jardim foi para Portugal, jogou no Rio Ave,
Depois foi jogar no Lille da França, agora voltou para Portugal. Ele não conseguiu espaço no Lille. Mas é muito bom goleiro. O que ele fez no sábado, fez defesas muito de altíssimo nível. Mas o Everton, eu acho que o Everton tá apagado. Eu não vejo o Everton com aquele olho brilhando, com aquela impetuosidade do tempo do Grêmio. Ele tá muito preso a uma função de lado de campo, ele pouco sai dali. Mas, ô, Léo, e ele não tenta não um contra um, que é a especialidade dele, Bagé. Não tem um pouquinho, tá? Só um pouquinho daqui a pouco de um Grêmio que jogava pra ele, que hoje no Benfica ele não tem isso? Pode ser, porque a bola do Grêmio era toda nele, né? Toda nele. Ele E era assim, centralizador, aqui né? no Brasil, Bagé, pela potência física dele, ele conseguia superioridade em relação aos marcadores. Na Europa, essa potência física do Everton é dali pra cima. Então ele tá batendo com caras mesmo sendo Portugal, que é um Ele mercado não chega de acima entrada. de ninguém, né? Não chega. Só pra falar do Jesus, eu tenho acompanhado um pouco a Liga Portuguesa, até curioso pelo trabalho do Jesus e do Everton. O Jesus já completou o quarto jogo vencendo e o quarto sem tomar gol. E isso tem sido muito saudado pelos portugueses. Me parece que ele está começando a encontrar o time, está começando a encaixar as peças. E aquele centroavante, Seferovic, que enfrentou a seleção brasileira, o suíço, começou a fazer gol. Inclusive o Darwin Nunes, que é uruguaio, que é tido como o novo Suárez, perdeu um pouco de espaço. O último jogo do Benfica, agora não estou me lembrando, foi 2-0 e... Boa Vista, do Léo Jardim. Boa Vista, isso aí, esse que tu citou agora. E o Boa Vista teve o jogador expulso bem no comecinho, quer dizer, o Benfica jogou o tempo inteiro com um jogador a mais. O Everton entrou na metade do segundo tempo, até participa do segundo gol do Benfica, mas é isso, assim, ele recebe menos bola, Bagé. O time procura menos ele, assim, para ele fazer o contra um. Às vezes a bola pode ir pro Benfica, o cara roda e vai lá pro outro lado. Ele não é o super Everton como ele era no Grêmio, né? O protagonista. Ele tem menos chance de fazer o contra um porque a bola chega menos nele. E ele tem menos espaço, né? Ele tem menos campo de ação. Eu queria só fazer um registro aqui, Pedro, acho que é muito oportuno, eu não sei se Isso os aqui não é amigos lembram. cartório Fala, pra meu tá tabelião. registrando. Não, mas é importante, embora vocês pegar o carimbo aqui, carimba aí, Bagé, carimba aí. Mas não, eu acho um registro importante. Exatamente hoje, Pedro, exatamente hoje, 19 de março, e o Maurício, o bandido que veio lotado, vai pedir desculpa agora. Mas, Maurício, não, exatamente hoje estamos completando, eu, tu e o Diogo, o Pedro e o Guerra saíram um dia antes, estamos completando, Maurício, 1 ano de sala em teletrabalho. Sala em casa. Olha só. Bom, Sala de casa. A nossa melhor alternativa, Coitada a nossa das melhor nossas expectativa... mulheres. Pedro, mas eu vou dizer pra você que assim como a gente tem os capítulos todos da vida da gente somados dão o seu contexto, né? O Sala de Redação é um capítulo importante da vida da gente. E eu sempre gostei demais do contato de poder ver o Pedro corneteando, sacaneando de perto, porque o Pedro respira, você tá vendo o Pedro falar, você entra na respiração dele. Agora, mais do que isso, o meu desejo de que aconteça no médio prazo, eu nem falo em curto prazo, mas no médio prazo da gente voltar a fazer um sala de redação em que as pessoas vão chegando, ocupando as suas cadeiras no estúdio principal, se cumprimentando, brincando, essa normalidade nova que será de alguma maneira diferente da anterior, mas ainda assim será normal, ainda assim nós estaremos de volta no mesmo ambiente em algum momento. A saudade que eu tenho disso, eu só não choro de vergonha, viu, Pedro? Tá bom, Pedro, valeu. O sonho do Maurício da gente fazer o sala presencial, olha o que ele diz. É ver melhor a vírgula pra poder falar, tu viu? Claro. Aí ao vivo a gente fala mais, entendeu? Sim, imagina. Por isso. Tá bom. Por isso, muito obrigado por tudo, hein? Até amanhã, se Deus quiser. Não, amanhã não, segunda-feira, tá? Hoje à noite tem o Futebol da Gaúcha, domingo tem o Futebol da Gaúcha, segunda-feira tem o Futebol da Gaúcha, Futebol do Rio Grande do Sul, Campeonato Gaúcho, as experiências que Grêmio Internacional estão fazendo, tudo isso muito interessante e a Gaúcha contando tudo pra você. Vem aí, Gaúcha Mais, Leandro Stout. Pedro, deixa eu te dar uma boa notícia. Tu que é um cara que desde o ano passado defende a vacina, fala com expectativa da vacina, da necessidade da vacina, toda essa história. Sem dúvida. Porto Alegre, Pedro, chegou hoje